Nós vamos trabalhar hoje nesse nível logarítmico e espectro de frequência, tá? Então, o que levou a utilizar essa escala em Bell, né, e em decibel, né, que a gente utiliza hoje? A gente viu na aula passada, na primeira aula, na segunda, porque é por causa daquele nível muito grande de variação de pressão entre o limiar da audição até o limiar da dor, né, que tem uma escala muito longa de pressão sonora, né? Mas a ideia da aula de hoje, então, é abordarmos o nível logarítmico e o espectro de frequências, tá? Então, antes de começar a fazer essa apresentação, pessoal, eu só vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada. Então, assim, ó, a gente viu que a onda de pressão ela é uma onda que tem um comportamento temporal e um comportamento espacial, né? O comportamento temporal é dado por essa fórmula aqui, A cosseno de ômega t, né? E o comportamento espacial da onda é dado pelo Pdx, A cosseno de k vezes x, tá? Então, ela tem esses dois comportamentos, tá? Que quando somados juntos resultam numa equação, né? Que é a solução da equação diferencial, né, que aborda a propagação da onda sonora no ar, tá? No caso, a unidimensional, tá? Nós vimos também que o ar tem algumas propriedades importantes. Dentre elas, as que nós mais utilizamos é a intensidade, né? Intensidade de pressão sonora, né? Potências e assim por diante. A altura, então a intensidade nos dá o limite, o nível de pressão que o nosso ouvido recebe, né? Então, pode variar aqui de uma limite da audição aqui de 10 na menos 12 watts por metro quadrado até 10 watts por metro quadrado, no caso de um avião, e o nível sonoro, né? Tá? Vimos também a questão da altura, em que a altura está ligada com as frequências, sons graves e sons agudos, tá? Vimos também que existe o timbre, que se nós tivermos uma nota, né, pura, por exemplo, aqui um Lá, né, o Lá puro, ele é formado por uma onda pura, mas cada fonte de som, ela pode emitir uma nota, né, e essa nota vem com certos harmônicos junto com ela. E aí os harmônicos acabam se somando e alterando, então, o timbre do som, né? Então, cada fonte sonora, o diapasão tem um timbre, o violino tem um timbre, e a gente consegue identificar, então, esse timbre a partir dessa soma de harmônicos que estão dentro da onda fundamental, tá? Tradicionalmente, na música, né, o pessoal usa muito o diapasão do Lá, 440 Hz, tá? Mas também há outros diapasões, tá, que são encontrados no mercado, tá? E a medicina usa diapasões de 550, 300 e poucos hertz, né? Existe uma infinidade de diapasões onde cada área do sistema, né, cada área usa um diapasão com frequência diferente para avaliar certas condições diferentes, né? Na música, o principal é o Lá. Na medicina, eu estava pesquisando durante a semana passada, existe um conjuntinho de diapasões onde os médicos usam para avaliar o comportamento do cliente deles, lá, da pessoa com relação à audição. Existe o 550 Hz, então existem vários tipos, né? Mas principalmente o diapasão musical é o Lá 440 Hz, tá? E a duração, que é o quanto dura essa frequência, né? Então, o envelope da onda, né, que a duração da intensidade nos dá, então, a duração, né, da onda ao longo do tempo, tá? Vimos também que, né, nós ouvimos, né, o espectro de som audível para o ser humano é em torno de 20 Hz, 20, 16, né, até 20 kHz, 20 mil Hz ou 16 mil Hz, dependendo do livro, ele forma em forma de 20 a 20 mil 20
kHz, ou de 16 Hz a 16 kHz, mais ou menos essa frequência, mas é por aí, cada um de nós tem uma sensibilidade diferente a essas frequências aí, tá? Vimos também que podemos, a partir das temperaturas do ar e de certas formas, calcular, por exemplo, a velocidade do ar no atmosférico, né, no ar atmosférico, e também calcular a densidade do ar atmosférico, tá? Porque essas variáveis podem ser usadas para calcular a impedância. Então, como eu coloquei, já vocês vão montando no Excel um conjuntinho de códigos, tá? Para poder resolver essas variáveis, porque lá na frente, quando a gente vai calcular a impedância acústica de um certo meio, nós precisamos utilizar essas formas para calcular a impedância ou outras variáveis que vêm pela frente, tá? Então, com algumas características a gente tem aqui. E, né, vimos que um som natural, né, uma nota musical pura, ela tem um comportamento como esse da figura A aqui, ó, tá? Então, a gente consegue identificar o pico da onda, né? Mas quando nós temos um som com ruído, né, a melhor alternativa para determinarmos a variação de pressão, né, que acontece da onda é através do uso de fórmulas, né, que permitem estatisticamente calcular a pressão eficaz, né, o valor eficaz da pressão sonora. Tá? Então, quando a gente tem ruído, né, ou um conjunto de outras harmônicas na onda, né, a gente pode, então, para calcular esse pico aqui, eu não tenho mais condição de identificar o pico, né, da onda pura, a gente usa, então, o cálculo do valor eficaz da onda, tá? Então, isso a gente vai estar usando também hoje, esses valores do P eficaz aí, para calcular essa pressão sonora com valor eficaz. Aqui nós temos a impedância característica, ó, usando aquelas duas informações anteriores, ó, em função da temperatura do ar, a gente calcula a impedância característica que, né, tem um valor para o ar de aproximadamente 408 Hz, né? Então, levando em conta a densidade e o C, mais ou menos, né, isso está em torno de 408 Hz, que, na realidade, necessita calcular de acordo com a temperatura do ar. Tá? Vimos também que a intensidade sonora, entramos um pouco na matemática, né? A quantidade média de energia que passa por metro quadrado, por unidade de área, né? Então, essa intensidade sonora, ela depende da pressão sonora, né? Depende da distância da fonte até o local que eu quero analisar a intensidade sonora, o raio, então, levando em conta o sistema de um ponto gerando uma onda no espaço, né? A gente consegue a partir da distância e a partir, então, da, né, impedância acústica, ρC, no nosso caso, 408 Hz, né? Nós podemos, então, calcular qual que é essa intensidade sonora, potência por metro quadrado, né? Então, a cada distância, quanto mais distante eu estou do meio, isso vai se reduzindo, né? Ok? Ó, foi nessa direção de propagação da onda, tá? Podemos calcular também essa intensidade sonora em termos de pressão eficaz, né? Valor eficaz da onda, a uma certa distância R, tá? Então, se nós estamos medindo essa intensidade, né, a uma distância R, eu estou calculando, então, a intensidade R a uma certa distância R, naquele dividido por você, tá? Pela impedância, ok? Podemos calcular também a intensidade sonora em termos de potência, né? A potência é o IR, né, vezes a área, né? Isso aqui corresponde à área, né? A área. Eu gosto muito de usar o πd ao quadrado sobre 4, né? Mas como a gente está trabalhando aqui com distância, né? Fica mais visível a distância aqui do que o diâmetro, né? Mas a área, então, é o πd ao quadrado sobre 4, 4πr ao quadrado, então, é a área por onde está passando essa onda, tá?
Então, tá, a gente usa aqui na acústica essa forma da área 4πr² para evidenciar o raio, que é a distância onde estamos medindo, ou onde estamos em relação à fonte sonora. Tá? E aí, as relações que acontecem entre essas variáveis. Tá? O IR, tá? Ó, aqui embaixo, então, ó, ele é o W sobre 4πr², que é igual ao P eficaz ao quadrado sobre a impedância. Então, ele tem algumas relações que permitem calcular tudo isso aí. Fechou? Tá, então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Tá? A aula de hoje, então, começa a partir desse slide aqui. Tá? Que é mais ou menos uma história, né, para poder chegar, então, nessa condição de estarmos trabalhando, então, ao invés de intensidades, né, como as escalas são muito grandes, começar a trabalhar, então, com o nível de intensidade, o nível de pressão, né, que é uma escala dada em decibel ou bel, né, que é a comumente utilizada na medição dessas variáveis, intensidade, pressão sonora, potência sonora e assim por diante, tá? E toda essa história começa lá com o Fechner-Weber, né? Ele viveu nessa época, tá? E ele fez alguns trabalhos, né? Tentando estudar quantitativamente a resposta humana a alguns estímulos físicos, tá? Então, ele fez um trabalho, né? Onde ele pegou o ser humano, pessoas, fez um trabalho com várias pessoas, né? E colocou essas pessoas suportando cargas. A história diz que ele colocou uma vena nas pessoas para não saberem qual é a carga que está sendo aplicada, né? E ele foi colocando cargas que as pessoas suportavam para visualizar, para determinar qual que era a sensibilidade das pessoas a essas cargas. Então, ele colocava 1 quilo e pedia para o cara, você sentiu que eu coloquei 1 quilo? Botava lá meio quilo, você sentiu que eu coloquei mais meio quilo? Né? Mais ou menos assim, para identificar a resposta do ser humano, né, em relação à carga que ele aplicava, né, e a sua sensibilidade, ao estímulo que ele suportava e a sua sensibilidade, né? E ele descobriu, então, que a resposta do indivíduo, né, em relação a esse teste com relação aos pesos, né, era proporcional ao aumento da carga, aumento relativo da carga, né? Então, a sensibilidade do ser humano, a resposta, a sensibilidade era proporcional, relativa à carga que era aplicada. E descobriu que essa resposta do indivíduo era proporcional ao aumento relativo da carga e o comportamento poderia ser descrito de acordo com essa relação. O I era o estímulo, né, que é dado, então, quanto de carga que ele vai estar colocando sobre o sistema, tá? O E, o estímulo total, tá? E a sensibilidade da pessoa, o quanto ela sente essa variação de carga, era proporcional, então, né, a 1K, uma constante que se precisava determinar, vezes a variação do estímulo em relação ao estímulo total, tá? Então, ele chegou a uma equação matemática, né, que para nós isso é uma equação matemática, né, a sensibilidade igual a uma constante que multiplica a variação do estímulo sobre o estímulo total, tá? Esse comportamento, então, foi descrito por essa equação, né? E a gente, olhando essa equação, nós da engenharia olhando essa equação, a gente identifica que, na realidade, a equação nos diz o seguinte, ó, um diferencial da sensação, né, é igual a uma constante que multiplica o diferencial do estímulo físico, dividido pelo estímulo físico total. Isso, né, se vocês olharem aí, né, isso nos dá uma equação matemática, né? Essa equação, então, de Fechner-Weber, né, Fechner-Weber, tá? É uma equação onde essas variáveis aí, então, representam, o D representa um incremento infinitesimal que é dado tanto ao estímulo quanto à sensibilidade. Então, uma variação incremental do estímulo, né,
fornece uma variação incremental da resposta, tá? Da resposta do sistema. Então, isso, na realidade, é uma equação diferencial. Então, se nós olharmos essa variação infinitesimal, esse incremento, né, que acontece aí, nós temos uma equação, né, diferencial. E se nós resolvermos essa equação diferencial, né, K dE sobre E, tá? Se nós resolvermos essa equação aqui, né, essa derivada, se nós integrarmos ela, a gente vai obter essa informação aqui, uma integral de dE sobre E é igual a K. Isso aqui, ó, a integral corresponde a um logaritmo de E, né? E todo resultado de uma integral tem uma constante C, tá? Integrando, então, essas duas partes, a gente chega nessa equação aqui, ó. S igual a K log de E mais C, tá? Que é, então, o log de E é a integral de dE sobre E, tá? Então, o C corresponde, então, à constante de integração que a gente tem e a gente enxerga lá, a gente visualiza lá em cálculo integral, tá? Aí, né, para obter o valor de C, a gente resolve a equação considerando a ausência de sensação, né? A ausência de sensação nos fornece, então, a condição de contorno, né, para a gente poder, então, determinar a variável C, tá? Então, no caso, levando em consideração que o S igual a zero, então, S, na equação de antes aqui, ó, o S igual a zero, tá? Nós chegamos, então, dessa forma aqui, S igual a K vezes log de E mais C. Levando em conta, então, a condição C, estímulo igual a zero, condição de estímulo igual a zero, tá? Nós chegamos que o K vezes o log de E mais C igual a zero. Passando isso aqui para o outro lado da igualdade, né? Teríamos que o K log de E é igual a C. Então, a nossa equação, o resultado da nossa equação passa a ter agora o valor de C, considerando o valor do C. Então, no nosso caso, essa equação aqui, tá? A equação anterior, ó, essa equação aqui, somando então o valor de C, ó, ficaria isso aqui, ó. O S é igual ao K log de E, tá? E como eu coloquei esse S igual a zero para uma condição estímulo zero, tá? Esse E que nós calculamos aqui está associado ao E0, né? O S de zero está associado ao estímulo inicial, certo? Então, a gente acaba colocando aqui, então, também, né, a variável zero aqui, ó, tá? Então, K log D menos o K log de E0 é a resposta S, tá? Então, essa equação aqui, ó, corresponde, então, a essa equação aqui, ó. Se nós colocarmos pelas propriedades logarítmicas aqui, ó, S igual, ó, o K é comum nas duas, multiplica as duas. Isso, log de E, fica assim, log de E menos o log de E0, que multiplica K. A gente sabe que a subtração de dois logaritmos é log de E sobre E0, né? Então, essa expressão toda aqui, S, fica, então, essa expressão aqui, ó. Vou apagar aqui só para mostrar para vocês, né? Fica, então, essa expressão que está colocada ali em cima. Então, daqui, ó, sai, então, que o S é igual ao K, que multiplica log de E sobre E0, tá? Então, essa equação final, então, considerando a condição inicial para estímulo igual a zero, nós descobrimos, então, que existe, para a condição sensibilidade igual a zero,
nós descobrimos que a sensibilidade zero está associado ao estímulo zero, tá? O E0. Então, essa é a solução dessa equação de Fechner-Weber, tá? Pela história colocada ali pelo Bistaffa, tá? Então, essa equação, então, é uma relação entre o estímulo e a sensação, né? A gente observa que o estímulo, ele cresce de acordo com uma progressão geométrica, enquanto que a sensibilidade, né, a sensação, ela cresce de acordo com uma progressão aritmética. Duas coisas diferentes, tá? Ok? Então, vejam bem, estamos com essa variável aqui. Paralelamente, então, isso foi o que o Fechner-Weber determinou em termos de estímulo e sensibilidade do ser humano, tá? Então, isso se aplica também à audição, tá? Se aplica bastante à audição. Já vamos chegar lá na audição. Bom, relacionado com a audição, os estudos conduzidos pelos engenheiros da Bell Laboratório da Inglaterra, né, lá na década de 1920, né, eles precisavam criar uma unidade de transmissão de potência, né, unidade de transmissão. Eles tinham uma unidade antiga que não funcionava muito bem, e os engenheiros da Bell, então, trabalharam e criaram uma unidade de transmissão, né, nas linhas telefônicas, para identificar a potência transmitida nas linhas telefônicas, que foi o TU, Transmission Unit, tá? Que permitia a comparação de potências de sistemas de telefonia, utilizando sinais elétricos, tá? A TU tinha uma característica que comprimia uma ampla faixa de variação da escala linear, né, de potências numa escala logarítmica, tá? E essa unidade, então, né, foi renomeada em 1924 como o Bell, tá? Esse aqui é o Alexander Graham Bell, tá? Ele, então, foi deu o nome a essa unidade que a gente utiliza hoje, né, o Bell ou o decibel. Muito em acústica, a gente usa muito a unidade Bell, o pessoal da engenharia elétrica também usa essa Bell, tá? Mas foi uma homenagem a ele. Há um tempo atrás, a gente imaginava, né, que o Bell foi o idealizador da unidade, né? Foi ele que descobriu a unidade, né? Mas não, foram os engenheiros da empresa dele, né? E os engenheiros da empresa dele que trabalharam, colocaram, então, ou a empresa colocou como sendo essa unidade associada a ele, tá? Que era o dono da empresa, né? Da Bell Labs, né? Hoje, a empresa Bell Labs tem esse formato aqui lá se não estou enganado, é na Inglaterra, né? Eu acho que é, né? E tem, inclusive, uma universidade com o nome dele, né? Que está dentro da empresa. Então, tem algumas coisas assim, né? Sobre ele, mas, né, aquela ideia de que foi o Graham Bell que inventou essa unidade, não, foram os engenheiros da empresa dele, né? Os engenheiros, coitados, não levaram nenhum deles deu o nome à unidade, né, mas o proprietário da empresa deu, né? Então, se nós pegar nessa onda aí do fake, né, lá em São Paulo estão destruindo as imagens, né, as estátuas fakes que tem lá, que não correspondem à realidade da história, né? Se pegar, estamos mal aí, né? Mas, enfim, foi definido essa unidade, né? E essa unidade, Bell, né, é um logaritmo, então, entre uma pressão, uma potência do sistema e uma potência de referência, né? Então, essa ligação precisa de uma referência para poder fazer a comparação dos sinais. Então, um sinal de potência elétrica, aqui no caso da telefonia, né, ele era comparado com um sinal de referência. Aí eu saberia qual é essa intensidade de pressão, né, em relação a um sinal de referência, tá? Então, precisa de um sinal de referência, tá? Então, essa unidade, então, o Bell, tá? Ele passou a ser, então, a unidade relativa e depende, então, da escolha do P0. Depende da escolha do P0.
1 Bel corresponde a 10, né, P0, tá? 1 Bel corresponde a 10 P0. E aí, como 1 Bel corresponde a 10 vezes a pressão inicial na escala aritmética, tá? Ficou evidente que era necessário criar uma subunidade, que era o decibel, Bel dividido por 10. Tá? E aí, então, se definiu, então, uma unidade intermediária, que era o decibel. Tá? Ok? Então, criaram o decibel, 1 Bel equivale, então, a 10 decibel. Ou, né, 1 decibel é 1 Bel sobre 10. Então, se criou uma unidade intermediária em função dessa variação que tinha grande de pressão, de potência, aqui no caso, né? Nesse estudo da Bell Labs, esse pesão aí é potência elétrica, né? Potência elétrica igual a 10 vezes a potência de referência, tá? Então né, tendo isso, se criou essa unidade do decibel, para poder medir, né, partes mais pequenas, então, dessa variação de potência, tá? Então, 1 decibel ou 0,1 Bel corresponde a uma variação de pressão de 1,26, e posso ter também valores negativos do Bel, né? Isso que corresponde que a pressão, a potência nesse caso aí, né? A potência é inferior a P0. Quando a potência é superior a P0, eu tenho valor positivo do Bel, ou do decibel, e quando eu tenho pressão inferior aqui, potência inferior à potência de referência, nós temos, então, valores negativos do Bel. Tá? Então, 1 Bel, ou 0,1 Bel, corresponde a uma variação de pressão de 1,26 da pressão de referência. E menos 1 decibel equivale a 0,79 da pressão de referência. Tá? Então, se nós colocarmos isso aí ali dentro da escala, né, chegamos a esses valores aí de referência. Tá? Ok? Bom, aí o Bel também foi utilizado, né? Aqui tem mais alguma coisa? Aqui. Tá? Aí, então, posteriormente, veio os estudos de Harvey Fletcher. O Harley Fletcher fez a mesma coisa que fez o Fechner-Weber com a acústica. Tá? Ele deu estímulos ao ser humano e alterou, então, a pressão sonora no ser humano, nos ensaios que ele fez, e verificou qual que era o estímulo, se o sujeito identificava essa variação do estímulo, qual que era a sensibilidade, alterava a pressão sonora e verificava se ele sentia essa variação ou não, a sensação de variação. Tá? E esse Harvey Fletcher, ele verificou que 1 decibel era a mínima variação de potência detectável pelo sistema auditivo. Então, a gente não consegue identificar, né, variações de pressão sonora menores que 1 decibel. Se eu colocar uma variação de 0,05 decibel, o meu ouvido não consegue sentir essa variação. E ele identificou, então, que somente variações de 1 decibel, né, ou 0,1 Bel, né, é que eram percebidas pelo ser humano. Tá? Então, vejam, né, um trabalho casou com outro trabalho, né, das unidades, né, e tudo depois se juntou. Essa unidade, que era o decibel ou o Bel, se juntou com a acústica, tendo em vista essas condições aí. Tá? Então, ficou definido que o decibel era a unidade de sensação que nós, seres humanos, conseguimos sentir, né, através da nossa percepção. Tá? Então, 1 decibel é a unidade de sensação. Aí, esses trabalhos, então, considerando os trabalhos dos engenheiros da Bell Labs, né, o trabalho do Fechner-Weber, né, eles conseguiram, então, colocar tudo isso numa escala. E aí, então, surgiu que a unidade de sensação, né, o decibel, era igual a 10 vezes log da potência sonora sobre a potência de referência
né, W0. A expressão, então, é utilizada para definir a potência sonora LW, onde normalmente se adota, então, o valor de referência da potência sonora como sendo 10 a menos 12, que é o limiar da audição, né? W0, 10 a menos 12 watts. E aí, então, a essa variável, né, nós estamos calculando, então, aí, nível de potência sonora, tá? Então, quando a gente fala em nível de potência sonora, né, nós estamos comparando a potência de limiar da audição, o W0, com a potência que eu estou recebendo no meu ouvido, tá? Então, criou-se isso. O W, ó, é potência sonora, ó, e a potência sonora, a unidade do W é o watts, tá? Watts é a unidade da potência sonora. Para medir a potência sonora, numa escala mais reduzida, se usa, então, o LW. LW. Sempre que a variável acústica tiver associado ao log de W sobre W0, ou I sobre W0, ou pressão sobre pressão zero, tudo isso sempre é nível D. No caso aqui, nível de potência, tá? Nível de pressão. E a unidade, então, desse nível de pressão, nível de aqui potência, né, é o decibel, tá? O decibel é uma comparação entre uma referência e aquilo que está ocorrendo. Já a potência é dada em watts. Então, os equipamentos que vão medir, né, por exemplo, intensidade, pressão, né, pressão sonora, intensidade, eles sempre medem em decibel, porque é uma unidade de comparação entre uma referência e o que está acontecendo ali naquele momento, tá? Mas sempre, então, quando eu falar em decibel, eu estou ligado a uma fórmula que tem um log de 10 aí do W sobre W0, por exemplo, tá? Então, essa foi a unidade de potência sonora, então, que foi identificada. Então, se conduziu, então, a esse resultado de potência. Juntaram a potência elétrica do Bell Labs, lá dos engenheiros do Bell Labs, né, com os trabalhos de Fechner-Weber, né, e também do outro sujeito ali, desculpe, guardar nome não é comigo, né, que fez o trabalho de sensibilidade, e chegamos, então, a essa expressão aqui, tá? Ok? E olhem, tá? Tudo isso pode, daí, ser reescrito nas outras variáveis que a gente viu na aula passada, que a gente viu no começo da aula de hoje, tá? Então, olhem só, aqui eu estou relacionando potência com potência de referência, tá? O W0 aqui, ó, 10 na menos 12, que é o limiar da audição. Então, ó, se eu pegar aquelas formas que eu comecei apresentando nessa aula de hoje, né, a relação entre W e R e pressão, nós podemos reescrever isso em outras formas, tá? Então, a pressão sonora é uma forma de relacionar a sensação do som. Então, se eu usar essa expressão aqui, ó, né, o W sobre área igual a P eficaz sobre você impedância, ó, tá? Então, essas duas para ondas esféricas progressivas, a gente pode transformar esta fórmula aqui, ó, nessa fórmula aqui, que relaciona, então, a potência eficaz. Ó, o W é a potência eficaz sobre você, vezes 4πr ao quadrado, tá? Ó, o W é igual a P eficaz ao quadrado, vezes 4πr ao quadrado sobre você, tá? Ok? Então, esse P eficaz no raio R. P eficaz no raio R. Se eu dividir na expressão anterior, tá aqui, ó, tá aqui a expressão anterior. Se eu dividir W sobre W0, o W0, só vou colocar aqui, ó, é o P0 eficaz, né, ao quadrado, vezes 4πr
R sobre o Rho C. Se eu dividir W sobre W0, esse Rho C com esse Rho C corta, ó, esse 4π com a 4π corta, e fica só a relação entre os dois, né? Fica só P ao quadrado eficaz sobre P0 ao quadrado, que fica essa fórmula aqui, ó. Fica essa fórmula aqui, ó. Então, o LP vai ser igual a 10 log de P eficaz sobre ao quadrado sobre P0 ao quadrado. Que isso aqui é igual a 10 log de P eficaz no raio Z, no raio R, sobre P0 elevado ao quadrado, tá? Esse quadrado aqui do log, ele passa multiplicando aqui, né? Qualquer valor elevado ao quadrado, passa multiplicando ali, ó. E aí fica, então, 20 log de P eficaz sobre o P0. Então, a gente pode calcular o valor do LP, nível de pressão sonora, tá? A partir dessa fórmula aqui, ó. Então, eu já tenho duas fórmulas, ó. Essa aqui nos dá a unidade de sensação, que é o LW, né? Tá aqui ele, ó, LW. Isso aqui é o LW, em termos de potência sonora. Esse aqui, o LP, é o nível de intensidade em termos de pressão sonora, nível de intensidade de pressão sonora, tá? Ligado com a pressão. Ó, ele está ligado com o log, então é nível. E o resultado dele é em decibel de novo, tá? Então, a pressão é em megapascal, ou pascal, né? A pressão aqui, no caso, é em pascal. E o nível de pressão sonora é dado em decibel. É a variação, então, que acontece com o P de referência, o P0 de referência. Então, nós temos que sempre abordar isso. Ao medirmos, sempre nós vamos medir em relação a um valor de referência, tá? E o P eficaz, então, é o P calculado por aquelas formas anteriores. Se a gente usar tiver uma gama enorme de dados coletados pelo equipamento, a gente faz lá a avaliação estatística e calcula o P eficaz. Colocamos nessa forma, dividimos por P0 e eu tenho, então, o nível de intensidade de pressão do som, tá? Dado em decibel. A pressão em pascal e o nível de pressão em decibel, tá? Ok? Então, é o que está acontecendo, então, o que vai acontecer aí nos nossos cálculos. Então, a relação entre a pressão e o nível de pressão, tá? E aqui, deixa eu ver se é a mesma, eu acho que é a mesma de antes, eu acho que eu dupliquei o slide aqui, tá? Não lembro por quê, tá? Se nós pegarmos agora a relação entre o W e o I, essa relação aqui, ó, tá? Agora, a gente calcula, então, o nível de intensidade sonora, tá? Então, é a mesma coisa, né? O W agora, ó, o W passa a ser o IR, que multiplica o 4πr ao quadrado por uma área, né? E o W0 também vai ser o I0 vezes o 4π sobre R. Então, se eu dividir, colocar na equação anterior lá, né, no W0, o IR e o I0, eu tenho essa relação aqui, ó. O LI, que agora é o nível de intensidade sonora, é o 10, por enquanto aqui, né, 10, que é da fórmula, né, 10, vou colocar aqui embaixo. O LI vai ser igual a 10 vezes o log da intensidade sonora dividido pela intensidade sonora de referência. E o resultado disso, então, como está colocando, é o decibel, tá? Decibel. Então, temos três formas que podem ser utilizadas, então, para transformar uma unidade, né, de nível de intensidade intensidade sonora em um nível de intensidade sonora, que é a comparação com a referência, tá?
Aí as três formas, depois colocadas usando essa expressão aqui, ó, essas três formas do LW, colocando na forma do log, né, abrindo ela na forma do log, ela é igual a 10 log dW mais 120 dB, o LP é o 20 log dP eficaz mais 94 dB, e essa aqui é o 10 log de I mais 120 dB, tá? Levando em consideração os valores de referência para o W0, a partir do W0, aqui eu coloquei lá no começo, ó, 10 na menos 12, ó, o W0 de referência, ali embaixo ó, é o 10 na menos 12, tá? Ali embaixo é o 10 na menos 12, tá? Então, ó, 10 na menos 12. A partir desse 10 na menos 12, ó, W0 é 10 na menos 12, 10 na menos 12 watts, né? Esse é o W0, tá? Lembra da fórmula? O LW é igual a 10 log dW sobre W0. Essa é a forma em relação, né, à potência sonora, né, nível de potência sonora, tá? Ok? Então, olhem só como é que fica a forma. Se eu colocar aqui no W0, o 10 a menos 12, olha o que acontece. O LW é igual a 10, que multiplica log de W sobre 10 na menos 12, que é o W0, tá? Se eu reabrir isso aí, isso vai ficar LW é igual a 10 log dW0. dW, desculpe. Ó, é essa expressão aqui, ó. 10 log dW. Aí fica a divisão. Menos 10, que é esse 10 aqui, ó. Tá multiplicando aqui embaixo, agora eu vou abrir isso aqui, vezes log, né, de 10 na menos 12. Eu abri usando essa expressão aqui, ó. Tá? De onde é que acontece 120 dB aqui, ó, tá? Então, olha o que acontece. O LW, eu vou colocar aqui, igual a, isso aqui implica em LW igual a 10 log dW, e pela propriedade lá do logaritmo, esse menos 12 passa multiplicando por 10 aqui, ó. Fica menos, é o sinal da equação, menos 12, então, que é o sinal do menos aqui, ó, vezes 10 log, menos 10 log, tá aqui, ó, tá? Menos 12 vezes 10, tá? Log de 10, que é 1, né? Vezes log de 10, vezes log de 10, tá? Log de 10 é 1, log de 10 é 1. Então, fica o quê? Eu vou usar aqui embaixo, ó. O LW fica 10 log dW, menos com menos aqui, ó, fica mais. Mais 12 vezes 10, 120 vezes 1. 120 decibel. Tá? Então, ó, quando eu vou fazer um cálculo com a potência sonora, né, o nível de potência sonora, eu pego 10 log da potência mais 120 dB, tá? Então, eu adiciono, então, 120 dB ao sinal da potência sonora, por causa desse W0, que é 10 na menos 12, tá? Como o I é o W sobre uma área unitária, o I0, para a equação do I, ele é igual também a 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Esse é o limiar, né? Como o W e o I0 estão associados diretamente, o I0 também é 10 na menos 12. Então, esse 120 aqui dB é a mesma coisa. A gente vai fazer o mesmo cálculo que o W. Então, a gente soma ao 10 log de I, a gente soma mais 120 dB para fazer o cálculo do LI.
tá? E esse 94 aqui, ó, né? Vocês me ajudem a encontrar de onde que saiu 94, tá? Eu fiz essa semana vários cálculos, né? E não consegui encontrar aonde saiu o 94 dB do LP, tá? Fiz a relação com P eficaz, com tudo que é coisa, eu fiz esse cálculo aqui, tá? Mas ainda não encontrei não comprovei esses 94 dB. Então, eu ainda estou na dúvida, né? Eu ainda não consegui comprovar esse negócio aqui, né? Estou na dúvida se está certo ou não. Mas acredito que esteja certo, é claro, né? Eu é que não consegui encontrar ainda essa relação aí, tá? Se vocês, então, quiserem fazer uma relação, né, entre o W, o P eficaz, né? Porque aqui trabalha com o P eficaz e uma série de valores, né? Eu não consegui encontrar ainda com os valores de referência do P0 esse valor de 94 dB aqui. Tá? Então, eu ainda estou na dúvida, né, se está certo ou não, mas é claro que também está certo. Tá? Então, fica aí um desafio para vocês encontrar, a partir dessa relação, o 94. Tá? Mas ele deve encontrar da mesma forma que a gente faz essa dedução aqui. Tá? Só que, juntando as formas de ao quadrado, 0,707 e assim por diante, eu não consegui chegar nessa comprovação do 94 dB. Tá? Mas está aí um desafio, então, para vocês fazerem. Então, essas formas que estão aqui, desmistificando elas, né, acontecem devido a essas questões aqui, devido ao I0, 110 na menos 12, tá? E devido ao W0 também, 10 na menos 12 watts. Fechou? Então, dá para ter uma ideia de onde saem esses valores aí, tá? Ok? Então, esse aqui fica para comprovar no outro momento o LP. Então, ó, essas fórmulas aqui, ó, essas três fórmulas, essas ou as anteriores, coloquem já numa planilha, tá? Isso vai ajudar vocês lá na frente a fazer o cálculo, né, do nível, né, em decibel, da potência, da pressão e da intensidade sonora de um sistema, para poder depois aplicar lá na frente com cálculos mais sofisticados, né? Raul, coloca no Silab, né? O Silab também, ó, melhor ainda. O Silab eu estou tentando ver, né, para mostrar nas próximas aulas como fazer para identificar, né, num sinal, a gente vai ver depois aqui, identificar quais são as frequências, né, usar transformada de Laplace, de Fourier, né, para identificar as frequências harmônicas de um som, tá? Estou tentando fazer isso aí, vamos ver se eu consigo para as próximas aulas conseguir, tá? O Silab melhor ainda se for no Silab, tá? Bom, se nós tivéssemos essas fórmulas já no Excel, por exemplo, poderíamos estar, então, resolvendo alguns exercícios aí, tá? Esse exercício aqui é um exercício bem simples, né? Aplicação direto de fórmulas, tá? Mas então, ó, ele tem o seguinte, ó. Vamos ler eles juntos aqui, ó. Então, nós temos uma onda esférica progressiva. O modelo da onda, então, é esse aqui, ó. Esse que está colocado em azul, certo? Então, para uma onda esférica progressiva, a pressão sonora de referência P0, o P0 de referência dessa onda é 20 micropascal, tá? Pressão de referência. 20 micropascal é a mesma coisa do que 20 vezes 10 na menos 6 pascal, que também é igual, né, se eu multiplicar o 20 por um menos 10 aqui, a 2 vezes 10 na menos 5 pascal. Então, esse é o P0 de referência dessa pressão sonora, tá? Bom, essa pressão sonora, vamos ver aqui de novo, para uma onda esférica progressiva, a pressão sonora é igual à pressão sonora de referência, P0, na superfície esférica, com área de 1 metro quadrado. Então, a área, né, é de 1 metro quadrado. Ou seja, o 4πr, né, 4πr ao quadrado é igual a 1 metro quadrado, tá? Então, a partir desse 1 metro quadrado, eu poderia calcular o R, se fosse o caso aqui, ó. Isso aqui é área, tá?
Pede-se obter a potência sonora de referência W0. E também a intensidade de referência I0, tá? I0. Então, assim, o nosso cálculo, então, ele utiliza aquelas relações que a gente viu no início da aula. Essa relação entre essas variáveis aqui, ó, é o que é utilizado, então, nesse problema, tá? Então, a gente considera, resolvendo para W igual a W0 e para IR igual a I0, tá? Então, se nós colocarmos aqui o valor de referência, W0 e depois I0 aqui, tá? A gente consegue resolver, então, esse problema, tá? E o P eficaz para P0, tá? A gente vai considerar, então, nesse problema, que o P eficaz é o P0, tá? Porque eu quero saber qual que é o W0 e o I0, tá? Que é aquelas variáveis que estão apresentadas depois, são apresentadas nas tabelas, tá? Então, a gente vai fazer o quê? O I0, então, a gente vai usar essa expressão aqui, ó, igual a W0 sobre 4πr, a área de referência, que é igual, então, a P0 ao quadrado sobre o ρC, que é a impedância acústica, tá? Então, primeira coisa, tá? Vamos calcular o W0, usando essas variáveis aqui, ó. O problema resolve. Então, o item A, que é calcular o W0, vai ser assim: W0 sobre 4πr ao quadrado igual a ρ0, a P0 ao quadrado sobre ρ vezes C, que é a impedância. Isso nos dá que o W0 é igual a P0 vezes 4πr ao quadrado sobre a impedância. Nós já calculamos lá atrás que a impedância acústica é 408 raios, né? E sabemos que a nossa área, 4πr ao quadrado, é 1 metro quadrado pelo problema. Então, o W0 vai ser igual a pressão P0, que vale 2 vezes 10 na menos 5, dividido por vezes a área de 1 metro quadrado, que é o 4πr ao quadrado, dividido por 408 raios. Raios. Tá? Com isso, nós vamos calcular, fazer esse cálculo, vai nos dar aqui o W0, ele vai ser igual a esse valor calculado aqui, ó. Aproximadamente, né, vai ter os resultados aqui, 0,0 alguma coisa, 10 na menos 12 watts. Então, esse é o valor que a gente obtém como referência para o W0. E para o I0, a mesma coisa. O item B é para calcular a relação com o I0, que vale, então, ó, o P0 ao quadrado sobre o C, tá? Então, o I0, no nosso caso aqui, ó, vai ser igual ao P0, 2 vezes 10 na menos 12, tá? Pressão, né, em Pascal, né, dividido por o ρC, que é 408 raios, tá? Essa relação aqui também vai dar, né, que o I0 é 10 na menos 12. Só que agora, watts por metro quadrado. Então, são os valores de referência que a gente usa para calcular, usando as equações anteriores, o nível de intensidade sonora, ou pressão sonora, ou potência sonora, tá? Então, lembra que eu coloquei aqui, ó, deixa eu apagar esse slide aqui, ó. Lembram que esse 94, eu não consegui encontrar esse valor, né? Eu coloquei nesse 94 aqui, ó, o P0
como sendo 2 vezes 10 na menos 5, usei o P eficaz aí e não consegui chegar nesse 94 ainda, tá? Daqui um tempo chegamos nele aí, tá? 2 10 a 5 Pascal, né? Então, eu já coloquei naquela fórmula do P eficaz sobre P0, coloquei o 10 na menos 5, coloquei o valor eficaz e até agora não casou, mas deve ter um resultado compatível, é claro, tá? Então, eu usei esse 2 vezes 10 na menos 5, que é o valor de referência, para o P0, mas não encontrei. Então, esse exercício, ele faz esses cálculos aí, essas relações que estão apresentadas aí, tá? Então, tá aqui, ele está resolvido, tá, para vocês, tá? Mas só para mostrar essa solução, né, para calcular isso. Então, a solução foi feita considerando que essas variáveis aqui, então, são o W0, o I0 e o P0. E com isso a gente encontra essas variáveis de referência, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui ele pede, então, ó, usando aquela fórmula do LP, né? Ó, do LP. Então, qual é o nível de pressão sonora de 1 Pascal e de 31 Pascal? Então, primeiro item, ó, o item A. Qual é o nível de pressão sonora, né? Ele quer saber qual que é o LP. Qual que é o LP, né? Para uma pressão, né? Que é uma pressão eficaz, né? De 1 Pascal. Tá? Lembrem que o nosso P0 é 2 vezes 10 na menos 5 Pascal. Então, fazendo esse cálculo aqui, né, o LP, o nível de pressão sonora, né, ele é igual usando a fórmula, né, 20 log de P eficaz, né, assim a fórmula anterior, P eficaz, né, mais 94 dB, tá? Então, para um nível de pressão eficaz de 1 Pascal, tá? O LP, então, ó, é 20 vezes log de 1 mais 94 dB. 94 dB. Log de 1 é 0. Log de 1 é 0, tá? Então, 20 vezes 0 mais 94 dB. Então, para um nível de 1 Pascal, o nível de intensidade de pressão sonora é igual a 94 dB, tá? Comparando, então, com a pressão de referência, tá? Numa escala compacta, tá? E para o item B, que é para uma pressão eficaz, né? Então, P eficaz de 31,7 Pascal, né? Pascal. Qual é o nível de pressão sonora? Mesma coisa, então, vou colocar a fórmula final aqui, LP igual a 20 vezes log de 31,7 mais 94 dB. Então, o LP, já 20 log de 31, né? Eu coloco na calculadora log de 31,7 vezes 20, vai dar, então, aqui, ó, toda essa expressão usando os resultados da equação de cima ali já resolvido, ó, tudo isso vai dar 30 mais 94 dB. dB, tá? LP, então, é 124 decibel, que está já no limite, né, da resistência humana, né, ao ruído, tá? Limite da audição, tá? Então, 124 dB, o nível de intensidade sonora, aqui em pressão sonora, o nível de pressão sonora de 124 dB é altíssimo, tá? Acho que a próxima tabela mostra isso, tá aplicado lá já nos aviões a jato, aí próximo de um motor a jato de um avião, tá? Tá aí, ó, essa que eu queria mostrar aqui, ó, tá? Então, olhem, ó,
esse exercício aqui mostra, né, o nível, ó, a pressão sonora e o nível de pressão sonora. A pressão sonora colocada em Pascal, tá? E o nível de pressão sonora em decibel. Então, o nível de pressão sonora, né, ó, o 124 de antes ali, ó, 124 decibel de antes, ó, decibel. Ele equivale mais ou menos, ó, a 31,4, né? Vamos colocar aqui na escala do outro lado aqui, ó. No outro lado, ele correspondia a 31,7, ó, mais ou menos a 31,7 Pascal, tá? Então, o som é o som, né, de compatível aí com a proximidade de um avião aí, né, o ruído, tá? Só para você ter, então, uma ideia desse som, tá? Então, aí, ó, o limite da audição é o P0, ó, tá em torno de 10 na menos 5, né? 2 vezes 10 na menos 5, né? Vamos botar aqui, ó, o P0 é 2 vezes 10 na menos 5, que corresponde a 0 dB aproximadamente, tá? Então, se eu estou no ambiente com 2 vezes 10 na menos 5 Pascal de variação de pressão sonora, eu estou com 0 dB de nível de intensidade, tá? Mas à medida que esse ruído vai aumentando, tá? Eu vou aumentando o nível de pressão sonora, tá? Então, dá para ter uma ideia disso. A nossa fala aqui, né, o limiar, né, um sussurro no ouvido do outro, está na faixa de 40 decibel, né? Um carro aí, né, se movimentando aí na faixa de 100, um escritório está numa faixa aí de 60, 80 decibel, ó, por aí, vamos pegar o valor médio aqui, tá? Então, os ruídos que nós estamos sujeitos está em torno disso. Eu estou aqui num ambiente mais calmo agora, possivelmente eu estou num nível aqui de 30 decibel. Quando passa o caminhão ali atrás para descarregar a terra, mais ou menos ele deve chegar aqui num 60, num 70 decibel, né? Então, é o nível de pressão sonora, tá? Então, num lado tem a pressão, que está numa escala que varia, então, de 10 na menos 5 a 10 na 2, uma escala gigantesca, né? E no outro lado, né, eu tenho, então, né, o nível logarítmico, que resulta numa faixa numérica mais facilmente manipulável do que essa faixa gigantesca que está aqui, ó, tá? Essa faixa gigantesca aqui, ó, a faixa de pressão sonora ficou comprimida, então, ó, tudo isso ficou comprimido numa escala que varia de 0 a, no caso aqui, mais ou menos 140 dB, ó, lá em cima, tá? Então, essa é a lógica de usar essa estrutura toda aí, tá? Reuniu vários trabalhos, né, de pesquisa de sensibilidade, de estímulo, né? Primeiro lá com o Weber, depois com o sujeito que determinou lá qual que era o estímulo sonoro percebido pelo ser humano, com os trabalhos dos engenheiros lá da Bell, né, Bell Labs, tudo isso combinou, então, nessa escala que a gente utiliza hoje, certo? Tá? Então, e ó, aqui em azul aqui é o estudo da sensibilidade do ouvido humano, tá? Ligado também a um Bell ou, desculpe, 0,1 Bell ou 1 decibel, tá? E olhem só, níveis de pressão sonora e pressão sonora em alguns ambientes, ó. Na rua, nós estamos mais ou menos, ou pessoa falando aproximadamente 1 metro, a um nível de 70 decibel. Então, quem senta na frente aqui da minha carteira aqui, está num nível de pressão sonora de 70 decibel, mais ou menos, eu falando a 1 metro, tá? Já um escritório de barulho médio, tá? Barulho, rua, escritório de barulho médio, rádio com volume médio, ó, vai reduzindo, ó. Um restaurante tranquilo, 50 decibel, e o nível de pressão em Pascal, tá? Num decibel e no outro Pascal. Teatro vazio, quarto de dormir, ó, 30 decibel, né? Esse é o nível de
pressão sonora que nós temos nos nossos quartos, depende do lugar, é claro, né? Tudo isso, né? Aqui, os casos mais extremos, ó, quando o estrondoso, né? Avião a jato a 1 metro, tá? Ó, perigo de ruptura do tímpano, tá? O nível de ruído é 140 decibel. O limiar da dor está em 130, então aqui já tem acima de 130 já tem uma possível perda de alguma perda auditiva, possivelmente, né? Perigo de ruptura do tímpano. Nossa, olhem só, tá? Tiros de armas de fogo a uma distância muito curta, o nível também do ruído é um ruído instantâneo, está num nível muito alto, num nível próximo a 130 decibel, tá? Tem que cuidar isso também, né? Então, depende do tipo de local, a gente tem uma intensidade, nível de pressão sonora, né, mais intenso, que está associado sempre a uma pressão sonora. Então, isso é importante nisso aqui tudo, tá? Ok? Então, vejam, né, tudo isso é para culminar nessa questão do decibel e do nível de pressão. Então, sempre que eu tenho nível na palavra, o sujeito pede, ó, me determine o nível de pressão sonora em decibel, é a escala logarítmica, tá? O sujeito pede qual é a pressão, né, sonora, em Pascal. Então, o bel e o decibel só foi para compactar a escala de pressão, tá? O que mais? O som tem um espectro sonoro, né? A gente já viu, né, alguma coisa disso já na semana passada, né? Nós escutamos, ó, em torno de 20 a 20 mil hertz, né? O som, então, ele tem uma componente que é uma componente fundamental e associado a ele tem todas as harmônicas, né? Todo o ruído que vem em cima dele, que está associado com o timbre, tá? O timbre, tá? Então, quando eu estou trabalhando com uma frequência pura, a gente diz que nós estamos com os sons puros. Então, por exemplo, lá, né? Aqui. Se eu pegar lá uma frequência de 440 Hz, tá? Lá, 440 Hz, tá? O Lá, então, lá tem os seus 440 Hz, e se eu usar um diapasão para produzir o Lá, ele é uma onda pura. É uma onda pura. Então, o diapasão tem essa característica, fazer uma onda pura. Só que a onda pura é abstração, né? No cotidiano nosso, a gente não tem no som, né, uma onda pura. A gente tem, junto com ela, uma mistura de vários harmônicos. A gente tem o timbre dentro da onda pura, né? A gente tem vários sinais, né, que perturbam, que a gente chama de ruído, então, perturbam essa onda pura, tá? E aí, então, né, nós temos que transformar esses sons com ruído em uma composição de sons. Bom, no caso aqui, ó, se eu colocasse aqui um som puro, uma nota Lá, por exemplo, puro, né, eu estaria colocando aqui, fazendo um gráfico no espectro de frequência, né, o espectro de frequência me daria um sinal de amplitude de 440 Hz aqui, ó. Tá? Então, no espectro de frequência, eu teria um sinal de 440 Hz se eu fizesse um gráfico de potência em relação à frequência. Tá? No caso aqui, potência eficaz. A potência eficaz de um sinal puro, né, é a amplitude do sinal, a amplitude de pressão, dividido pela frequência. Tá? Então, isso dá o valor eficaz daquele sinal. Agora, se eu estou medindo um sinal com ruído, tá? Então, esse sinal com ruído, quando eu transformar esse sinal ao longo do tempo, ó, é um sinal ao longo do tempo, esses dois ao longo do tempo. Quando eu transformar ele num sinal por domínio frequência,
O ruído, ele vai se comportar como uma faixa mais ou menos constante, né, de frequência, tá? Isso vai ser um sinal, por exemplo, desse tipo, vai ter um comportamento mais ou menos como esse. A gente usa para transformar um sinal no domínio tempo, no domínio frequência, matematicamente, a gente usa a transformada de Fourier. A transformada de Fourier, A transformada de Fourier é vista em cálculo 3, tá, pessoal? Tá? Cálculo 3. Ela é um meio matemático onde você entra com a frequência no domínio tempo e essa transformada de Fourier, ela transforma o sinal num domínio frequência. Ela permite identificar o sinal tempo em frequência, transforma de um sinal para o outro, tá? De um domínio tempo para um domínio frequência, tá? E essa transformada de Fourier, então, ela é chamada transformada TTF, transformada rápida de Fourier. Não me lembro agora do inglês como é que é. É a transformada de Fourier e existe a transformada rápida de Fourier, tá? Que é um modelo, né, que permite transformar, então, o domínio do tempo em frequência. Então, se eu usasse a transformada de Fourier para essa onda aqui, ela daria aqui um sinal de 440 Hz aqui, ó, tá? Daria um pulso de 440 Hz no domínio de frequência. E se eu usasse o TTF, né, a transformada rápida de Fourier, para esse sinal aqui, com ruído, ele transformaria alguma coisa assim, ó. Aparecer um ruído aqui, né, na frequência, vários picos, né, identificando, então, uma faixa de ruído dentro desse sinal. Poderia transformar tudo para potência eficaz e assim por diante. O que eu quero chegar é aqui, ó, tá? Então, deixa eu ver que tem uma informação aqui lá do livro, né? O livro comenta aqui que um sinal parecido com esse, por exemplo, seria o sinal captado aí pelas cataratas do Iguaçu, por exemplo, né? Se eu deixar lá um equipamento por um determinado tempo lá, né? Não havendo variações do fluxo do volume que desce as cataratas, né? O ruído, o valor que nós estaríamos medindo seria um valor mais ou menos como esse aqui, tá? Esse espectro. Alguma coisa assim no ambiente eficaz. E esse sinal, então, tá? A gente transforma no domínio do tempo através da transformada inversa de Fourier, ou transformada rápida de Fourier. Deixa eu passar para frente, tá? E essa transformada rápida de Fourier, tá? Então, é uma ferramenta importante que a gente vai ver com mais detalhes nos instrumentos que fazem parte, que utilizam, captam o sinal no domínio tempo e transformam no domínio frequência para nós. Bom, a transformada rápida de Fourier, ou transformada inversa de Fourier, tá? Ela permite, então, decompor também o som, esse som com o timbre, né, com vários níveis de ruído, permite decompor as várias frequências, tá? Então, novamente, ó, esse é o som do diapasão, o lá do diapasão, tá? Esse aqui, ó, é a onda do lá da flauta, tá? Essa onda aqui, ó, a terceira, é o lá do violino. Esse é o lá da fala humana. E esse aqui é o lá da clarineta. Todos eles, então, se vocês olharem, todos eles possuem mais ou menos, aqui, mais ou menos a mesma frequência, ó. Isso aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Se nós traçássemos uma linha bem certinha aqui para baixo, a minha linha deve ser mais ou menos isso aqui, ó, tá? Ó, isso corresponde a uma onda completa, ó, tá? Vocês observam que o sinal dessas ondas, a frequência fundamental é a mesma. Todos estão com a mesma frequência, 440 Hz, mais ou menos, então, se fosse o caso aqui do lá, tá?
Só que cada uma delas está, junto com elas, levando um conjunto de harmônicas, né? Que são frequências ligadas à frequência principal. São frequências do tipo, a primeira harmônica é a fundamental, é a frequência fundamental F1. A segunda harmônica é uma frequência 2 vezes a F1. A terceira harmônica é uma frequência 3 vezes a F1 e assim por diante, quarta, quinta e sexta harmônica. Então, o sinal de cada um desses equipamentos da voz humana é formada por uma soma de outras frequências, que são as frequências harmônicas daquela nota. Ou melhor, se eu pegasse o que eu estou falando agora, gravasse isso no domínio-tempo, se eu pegasse esse sinal que eu estou falando numa certa frequência, tem que ser numa certa frequência, tá? Não sei fazer isso, né? E pegasse esse sinal, levasse por uma transformada rápida de Fourier, eu conseguiria identificar qual é a nota que eu estou falando aqui, se essa nota é constante, né? Conseguiria identificar as outras harmônicas, que são um conjunto de outras frequências associadas à minha primeira harmônica, que estão saindo na minha voz, que representa, então, o timbre dela, tá? Então, essa transformada permite calcular esses sobretons. A gente chama, então, a primeira nota principal é o tom fundamental, e as outras harmônicas são os sobretons, né? Pode ser sobretons harmônicos ou harmônicos, tá? Então, aqui, ó, vejam, essa onda aqui, ó, parece ser a composição de um sinal, então, com um sinal com uma onda harmônica, uma onda fundamental, né? Ó, tá com a onda frequência fundamental e com os harmônicos, ó. Esse sinalzinho aqui, ó. Frequência é um sinal de pressão ao longo do tempo, e ele é a soma de uma onda, ó, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a frequência fundamental, seria o tom puro, tá? E associado a ela eu tenho outras frequências, ó. Essa frequência aqui, somando ela, e mais essa aqui, ó. Tá? Cada um desses sinais tem uma pressão, ó. Uma intensidade de pressão vezes o cosseno de 2πf vezes tempo, da sua frequência vezes o tempo. Tá? O A2, ó, cosseno de 4π vezes a sua frequência vezes o tempo, t. A3, cosseno de, aqui já está multiplicado, ó, primeiro e segundo harmônico. 4, 6 vezes π sobre f vezes t. Tá? Então, eu teria essa soma da frequência fundamental mais os seus harmônicos. Ó, observe, então, ó, isso aqui é um ciclo completo. Ó, tá? Ó, vou tentar fazer aqui a linha. Aqui, ó. Isso aqui é um ciclo completo. Primeira harmônica, ó, dá uma volta completa, um ciclo completo. Ó, esse segundo harmônico, ó, esse harmônico aqui, ó, ele dá uma volta completa mais outra volta completa. Deu dois ciclos com relação ao harmônico fundamental. 2 ciclos. Então, ele é o segundo harmônico. Já o de baixo aqui, ó, ele começou aqui, ó, deu um ciclo completo, 2 ciclos completos e 3 ciclos completos em relação à frequência fundamental. Então, ele é o terceiro harmônico, tá? E assim por diante. Cada harmônico é um conjunto, dentro do ciclo da principal, né, da fundamental, é o número de vezes que a onda do harmônico está contido dentro do fundamental. Então, teoricamente, esse aqui, ó, é o segundo harmônico, e esse aqui é o terceiro harmônico, tá? Tem terceiro harmônico, tá? E o primeiro é o tom fundamental. Então, se nós pegássemos esse sinal, então, somando graficamente todas essas ondas aí, ó, somando essas ondas, nós teríamos esse comportamento da onda de baixo, tá? Então, o período T está associado lá com esse aqui é o período T, tá?
E nele, então, na fundamental tem o período T da fundamental e a soma de suas harmônicas. Então, esse sinal todo aqui de baixo é a soma dessas ondas. A gente soma cosseno de uma onda em relação à outra para efetuar isso. E se eu pegasse esse sinal aqui, ó, e aplicasse a FFT, transformada rápida, fast, agora eu lembrei do nome, fast, né? Fast, rápida, Fourier transformada rápida de Fourier, FFT. Tá? Se eu aplico a FFT, eu chego nestes valores aqui, né, da transformada rápida. O P eficaz de cada um é a amplitude de cada onda dividido pelas raiz de 2. Tá? Dividido pela raiz de 2. Amplitude sobre a raiz de 2. Tá? Ok? Tá? Que nos dá, então, o valor eficaz. Tá? Eu acho que lá anteriormente eu olhei no gráfico e coloquei frequência, né? Eu falei anteriormente que era amplitude dividido por frequência, né? Há uns 3 ou 4 slides atrás, estava pequenininho, né? Quando eu li parecia a frequência, né? Na verdade, é a amplitude sobre o raiz de 2, que é o valor eficaz. Eu acho que foi aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu falei que isso aqui era frequência, né? Olhando de longe aqui, parece frequência quando eu li aqui, né? Mas é a amplitude sobre raiz de 2, só para corrigir aí. Tá? Os olhos não funcionam mais muito bem aí, tá? Olha só o espectro sonoro, né? De vários elementos aí, ó, tá? O som de um saxofone, vamos ver, ó. Aqui, assovio, o A é do assovio, o B do saxofone, o C, ó, de uma campainha de telefone, campainha do telefone, e o D aqui, ó, de um caminhão. Olhem só como é que fica o espectro de frequências de cada um desses carinhas aí, tá? E aí vem um detalhe, né, da problemática de medir alguma coisa como essa e aplicar aquele método que vocês calcularam estatisticamente na aula passada, tá? Pegar todos os sinais ao longo do tempo, calcular o P eficaz, né? Fica difícil de fazer esse cálculo com essa situação toda aí, tá? Ok? Bom, aí vem aquilo lá, então. Então, nessa sequência, vem o espectro sonoro em bandas de frequência. Para facilitar os nossos cálculos, né, a gente pode dividir o espectro de frequência em bandas de frequência, tá? Geralmente, os instrumentos de medição, eles fornecem o espectro sonoro em bandas de frequência. Bom, gente, o som, então, o espectro sonoro, ele pode ser trabalhado em bandas de frequência, tá? Os instrumentos de medição acústica, geralmente, eles fornecem o espectro sonoro em bandas, ou que são chamadas de faixas de frequência, tá? Um dos principais parâmetros que caracterizam a banda de frequência é a largura da banda de frequência. E a que mais se usa são as bandas de oitava, tá? O espectro de banda de oitava é a que mais se utiliza. Essas bandas, então, podem ser, então, estreitas ou largas, né? Aqui, na realidade, eu acho que é um erro de tradução, né? Eu usei a mesma nomenclatura do Bistaffa, bandas curtas ou largas, né? Bandas largas ou curtas. O nome correto é esse, tá? E o espectro da banda larga, com faixas de largura variável bastante utilizado, é a banda de oitava. Essa banda de oitava, ela pega a frequência central da banda e analisa 70% da banda lateral. Tá? É como se eu pegasse aqui numa frequência de... Aqui está colocado. Numa frequência, por exemplo, aqui, ó, eu estou analisando frequência, uma banda de frequência. Se essa frequência aqui é 100 Hz, né? A banda de oitava, ela pega, a partir da região central, uma região que contenha 70 Hz.
Então, seria dos 100 Hz, 65 Hz até 140 Hz. Se eu analisar uma banda de oitava para 100 Hz, essa banda de oitava de 100 Hz analisa as frequências entre 65 e 140 Hz. Se fosse uma banda de uma frequência central de 1000 Hz, a banda de oitava analisaria uma frequência entre 650 a 1400 Hz. Ela teria uma largura de banda de 700 Hz. Não sei se eu fiz certo o cálculo, acho que fiz sim. 70 dividido por 2 dá 35, 100 menos 35 dá 65, fechou. E, desculpe, 100 mais 35, aqui é 135, né? Vamos fazer a soma certa. 135, 65 a 135. Essa seria a banda de oitava de uma frequência de 100 Hz, e para 1000 Hz seria entre 650 e 1350 Hz, corrigindo aí o valor, tá? Então, essas bandas são bandas que permitem, então, fazer uma observação melhor do sinal. Aqui nós temos o som, então, o espectro sonoro, né, dividido em bandas. Cada uma delas corresponde a uma banda, tá? Uma banda, tá? E em cada uma dessas bandas largas, então, isso aqui é uma banda larga, outra banda larga, associada com o nível sonoro, com a intensidade, ó. Nessa banda aqui, ó, eu tenho uma intensidade sonora, né, ó, aqui é a intensidade sonora. E nela eu tenho algumas frequências. Dentro da banda larga, eu tenho aqui algumas frequências, tá? Então, ó, se eu analisar o sinal da banda de oitava, dentro dessa frequência eu tenho algumas frequências que estão ocorrendo, tá? Se fosse os 1000 Hz ali, então, né, eu teria frequências entre 650 a 1350, tá? Então, assim, ó, observa-se, dentro de cada banda, a gente consegue, se a gente utilizar bandas de frequência, consegue enxergar melhor as frequências, né, das bandas curtas, né, da frequência da banda curta, tá? E aí a gente consegue identificar quais são os tons puros que tem dentro dessas bandas. Então, ó, se eu fizer a análise, se eu fizer a análise da banda larga aqui, ó, né, nessa banda larga aqui, ó, analisar então dentro dessa banda larga a banda curta, a banda estreita, né, nós vamos ver que eu tenho um sinal aqui, ó, que corresponde a uma frequência possivelmente fundamental. Eu tenho outras frequências aqui, ó, mas eu tenho um sinal de um tom puro. Ó, já nessa outra banda aqui, ó, eu também tenho um tom puro aqui, ó, no meio dela. Então, a gente consegue, muitas vezes, identificar na banda estreita os tons puros que tem dentro do sinal. Tá? Então, dividir, então, os equipamentos, eles medem em bandas, e a partir dessa banda, então, intensidade e da banda, eu consigo identificar tons fundamentais que tem dentro da banda. Bom, tudo isso fica complicado, como eu falei anteriormente, quando eu tenho um sinal, por exemplo, como esse, tá? Usar esse método que foi descrito lá no capítulo 2, né? Captar as pressões ao longo do tempo e fazer o cálculo da pressão eficaz fica bastante complexo, tá? Então, quase que impossível ter uma quantidade de sinais e um processamento para chegar na potência eficaz, tá? Então, esse procedimento que foi colocado na seção 2.5 para o cálculo da potência eficaz, muitas vezes é difícil quando eu tenho um grande número de valores de pressão na forma de onda, tá? Então, é difícil. E fica problemático fazer esse cálculo. E aí, então, para trabalhar com essa pressão eficaz, usando os instrumentos de medição, a gente usa outros procedimentos, tá? Esse aqui, então, muitas vezes é difícil de ser manipulado
em muitos casos, tá? Bom, aí, o que eu coloquei aqui agora? Eu coloquei algumas observações aí do Bistafa, tá? A questão do som estacionário, né? A gente tem, para fazer uma medição, as condições da medição é que o som seja estacionário. Ou seja, a variação que ele pode ter ao longo do tempo não pode ser detectada pelo instrumento de medição. Então, eu teria que ter por exemplo, para captar um certo sinal, para fazer análise a partir do instrumento de medição, eu teria que as variações do sinal não poderiam ser grandes para poder fazer o cálculo, tá? Então, para isso, tem essa condição aqui embaixo. Para fazer uma medição, nós deveríamos ter um tempo suficientemente longo para que se obtenha uma amostra representativa daquilo que vai ser medido, e um tempo curto para que as condições do meio não alterem a pressão. Tá? Então, sempre tem duas condições. O meio onde eu vou medir não pode mudar para ter uma onda estacionária, e também eu preciso o máximo de tempo possível para captar a máxima quantidade de dados possível para processar. Tá? Então, esse é o procedimento que é adotado lá pela seção 2.5, que quase que inviabiliza fazer esse cálculo aí. Tá? Aí, então, nós podemos utilizar outros métodos, tá? Que é fazer o cálculo da pressão, do valor eficaz da pressão, utilizando o espectro sonoro, que a gente vai ver, então, nessa sequência aqui. Tá? Deixa eu ver se está aqui tudo. Então, eu vou deixar, então, um pouquinho para daqui a pouco nós vermos isso, tá? Vamos dar uma paradinha aqui.